Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas da Escola de Engenharia. Meu nome é Luzéia Izu, eu sou graduanda de Engenharia Elétrica aqui no FMG. Também sou gestora do programa ENGE 200 e eu vim trazer para vocês aqui a segunda aula do Desafio de Introdução para a Engenharia do segundo semestre de 2022. Eu vim lembrar para vocês que essa é, obviamente, a segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, é fundamental que você tenha assistido. Todas as aulas são sequenciais, então, assim, é muito importante que você siga essa sequência. Se você não viu a primeira aula, não se preocupe, ela está no YouTube. Foi provavelmente o vídeo anterior a esse que vocês estão vendo agora, mas também o link está no Moodle e vocês também podem pedir o link para o monitor de vocês. Se você não foi na aula presencial e está perdido também, assim, teria sido muito importante que você fosse, mas não tem problema, fica tranquilo. Tem gente que é matriculada um pouquinho depois e, assim, tá tudo bem. O que a gente vai fazer nesse caso, né? Vocês vão entrar no Moodle, que vocês provavelmente já foram adicionados, né? Automaticamente que vocês são matriculados, vocês são adicionados no Moodle. Vocês vão entrar no primeiro bloquinho da introdução à engenharia, meta turma. Vocês vão achar a divisão de grupos e também vão achar o link do WhatsApp de todos os grupos. Assim que vocês saberem qual grupo que vocês foram alocados, vocês vão entrar no link desse grupo e vão contatar os demais membros do grupo, o monitor de vocês ou a monitora e ficar para assim de tudo que está acontecendo. Beleza? Mas enfim, essa é a aula 2. É muito importante que vocês vejam essa aula antes da próxima aula presencial que vocês vão ter, que é uma imersão com os especialistas da FIENG e do EBT. Porém, se você não conseguiu assistir a tempo, não tem problema, não pause o vídeo agora, continue assistindo, porque é muito importante que vocês entendam a entrega que vocês precisam fazer e, assim, como que a escolha de vocês nessa semana vai impactar todo o projeto de vocês durante todo o semestre. Então, vamos lá, né? Primeiro, eu sempre gosto de trazer o calendário para vocês não estejam perdidos em momento algum do projeto. Então, assim, fiquem bastante tranquilos. Tem um calendário no topo do Moodle também. É um calendário que, assim, é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, mas eu gosto de trazer nos slides também. Beleza. A próxima aula presencial de vocês vai ser no dia 03/10. Vai ser uma aula no auditório, aquele auditório que vocês participaram da primeira aula, aquele auditório maior e tal, que fica perto do bloco 3, na frente de uma escultura assim, meio circular, cor de cobre. Enfim, se vocês não souberem onde que é, pode perguntar para os colegas de vocês, que eles com certeza vão saber onde é que é. O conteúdo da aula vai ser explicação do design thinking e imersão dos temas. A imersão dos temas vai ser realizada pelos especialistas da FIENG e do IEBT. Nós temos, se eu não me engano, 5 temas, exatamente, 5 temas nesse semestre. E, assim, são dois macro temas, né? Cada macro tema indicado por uma empresa parceira do programa ENGE 200. E, assim, vai ter, obviamente, 5 palestras específicas sobre esses 5 temas. É muito importante que vocês assistam todas as palestras. Todas elas estarão encaixadas entre 9h25 e 11h10. Então, vão ser palestras um pouco curtinhas, mas que vão realizar um aprofundamento muito importante para vocês. Por que é importante que vocês vão nessa palestra, né? Porque, assim, no dia 4/10, que literalmente na terça-feira, até às 23h59, vocês vão ter que realizar a escolha do tema no Moodle. Depois do calendário, eu vou mostrar para vocês direitinho como que tá, como que eu organizei, né, no Moodle, para ficar bastante didático para vocês. Mas, assim, é muito importante que vocês se atentem às datas, beleza? Também tem a entrega da árvore de problemas até no dia 9/10, às 23h59, como sempre. Também vou explicar essa entrega para vocês. Aí aqui tem a continuação do calendário, para caso vocês queiram consultar. Lembrando que toda aula eu vou trazer o calendário, então não fiquem preocupados. E toda etapa tem uma aula relacionada. Então, assim, não fiquem ansiosos no que tange as próximas aulas. Bem, primeiro, a gente vai discutir um pouquinho sobre Design Thinking, né? É um pouco parte do conteúdo da aula presencial, mas como a gente quer dar um enfoque maior para as palestras, a gente resolveu trazer o conteúdo do Design Thinking um pouco mais para a aula gravada. Então, assim, lembrem de mandar esse link da aula para os seus colegas de grupo e para os seus colegas de sala, para eles não perderem, porque é muito importante que todos vocês estejam bastante atentos. Mas, então, primeiro vamos começar com a nossa metodologia e o que inspirou a nossa metodologia, né? Primeiro, por que inovar não é fácil, né? Eu trouxe aqui um dado do ano de 2007, se eu não me engano, que 96% das empresas, assim, inovadoras
que trouxeram produtos inovadores no mercado dos Estados Unidos não foram bem-sucedidos. Isso é, tipo assim, extremamente gritante, assim, sabe? 96% de todos os produtos é muita coisa, então gera também um medo para o empreendedor, gera um medo para as pessoas que estão começando no mercado agora, porque acaba que você tem uma chance de falhar, assim, muito alta. E por que isso está ligado à inovação, né? A gente passa muito do pressuposto de que inovação é única e exclusivamente um produto novo, sabe? Do tipo, tem um iPhone 10 e depois vai ter um iPhone 12, sabe? E aí isso é uma inovação tecnológica, porque melhora a câmera, melhora o sistema operacional, mas assim, não necessariamente só isso é inovação, né? Porque a gente tem que partir do entendimento de que inovação não é somente superioridade tecnológica ou excelência em desempenho como vantagem mercadológica. Inovação também é como você aborda o seu produto no mercado, também é a forma como você compreende o cliente e como você explora novos mercados de trabalho. E por que inovação é tão importante, né? O Eixo 200 assim, preza muito pela inovação, principalmente no desafio de introdução, então vocês vão escutar essa palavra de forma bastante persistente. Isso porque nós estamos atualmente num contexto global globalizado, né? Até parece um pouco de hipérbole, né? Mas o que acontece? Uma empresa que, por exemplo, está na China, está competindo com uma empresa, por exemplo, que está no Reino Unido. Isso faz com que, assim, para que as empresas consigam ter competitividade, não basta elas lançarem produtos novos, porque isso não é o suficiente para que elas se mantenham sobreviventes no mercado mesmo, sabe? Elas têm que cada vez mais entender o seu cliente, fazer um contato mais próximo com o cliente, melhorar a forma de produção. Então, por exemplo, às vezes a cadeia de produção não é a cadeia mais eficiente, então você perde um pouco de dinheiro, perde um pouco de material, de matéria-prima no processo. Então, isso faz com que ao longo do tempo, a sua empresa não seja tão rentável. Isso faz com que ela não seja competitiva no mercado. Então, assim, inovação, a partir, né, do entendimento de que o mundo é globalizado e que todas as empresas estão competindo entre si, seja as pequenas, médias e grandes empresas, não basta só lançar novos produtos para se manter atual, sabe? Você tem que fazer com que todo o processo, desde o recolhimento da matéria-prima, até, por exemplo, o funcionamento do RH, conversa entre os colaboradores, o marketing, tudo isso tem que ser inovador e tudo isso tem que passar por um processo de entendimento de como pode melhorar. E aí eu trouxe aqui, né, 3 expressões, 3 frases, assim, de que basicamente para você buscar excelência, porque eu coloquei esse certificadinho aí do lado, aqui no canto inferior do slide, de que para você buscar excelência na inovação, você tem que explorar novos mercados, novas formas de contato com o cliente e compreensão da realidade do produto. Então, assim, a gente passa muito, por exemplo, pelo um exemplo quase ridículo, assim, que, se não me engano, aconteceu na Alemanha, que foi um grupo de homens mesmo, que pensou que um estigma real fosse que as mulheres e os homens transexuais tivessem, por exemplo, vergonha da sua própria menstruação. Isso, tipo assim, não é uma realidade tão frequente, principalmente, tipo, por exemplo, na Alemanha, né? E aí eles criaram um produto que era basicamente para você poder esconder o seu absorvente utilizado, para que você se sentisse confortável de jogar no lixo em locais públicos. E foi um produto, assim, obviamente deu muito errado, não tem público-alvo para isso, não tem mercado para isso. Então, por exemplo, eles não fizeram uma compreensão, nem que seja mínima, assim, da realidade do produto e da realidade do público-alvo. Então, por exemplo, isso é um exemplo claro de como eles não entenderam o contexto, né, basicamente. Porque, assim, se você for pensar, o produto é inovador. Eu nunca tinha ouvido falar de algum tipo de saquinho e um tipo de produto que fosse para eu descartar de forma sigilosa o meu absorvente utilizado. Então, verdadeiramente é inovador no que tange inovação tecnológica, mas é inútil, sabe? Então, parte muito desse pressuposto. Continuando, né? E como que a gente pode inovar, né? Acaba que a gente já partiu do pressuposto de que inovar não é fácil, inovar é difícil, porque, querendo ou não, a gente tem que usar a criatividade por todo o momento. Aí, por conta disso, foi criada a metodologia do Design Thinking, que é basicamente uma metodologia que, sim, não é tão fechada e regrada, mas é uma metodologia usada para a gente poder entender melhor o nosso problema, entender o nosso cliente, entender o nosso público-alvo e, a partir disso, criar um produto ou um método novo
para poder fazer com que a nossa cadeia de produção seja mais rentável e seja mais produtiva e mais inovadora. Aí aqui eu trouxe como base aqui para vocês o livro que nós, gestores do Engie 200, estamos com base. É um livro de uma empresa de consultoria de inovação. E aí, se vocês quiserem depois pesquisarem, eu super indico, é bem, bem completo, é um pouquinho mais extenso, mas vale super a pena. Continuando, né? Como a metodologia funciona. Vocês vão perceber que no calendário lá que eu apresentei para vocês, o calendário que também está no Moodle, ressaltando para vocês, tem escrito tipo assim, imersão, análise e síntese, ideação, prototipação. Essas são as etapas que vocês vão estar percorrendo no Design Thinking, né? Aí, basicamente, para vocês entenderem como que funciona cada etapa, para vocês entenderem também, assim, o todo do projeto que vocês vão participar. A imersão é basicamente o que vocês estão passando agora, que é compreender o problema, compreender o tema e fazer um mergulho mesmo em tudo que vocês vão compreender. Então, a gente tem uma mini etapa no meio, que é a análise e síntese, que é pegar tudo que vocês, assim, entenderam e aprenderem, analisar e sintetizar. Sintetizar isso como se fosse um funil para você pegar o contexto do cliente. Isso eu vou explicar no próximo vídeo, o que é cliente, como que vocês fazem essa análise, mas assim, o foco de análise e síntese é o cliente. Na ideação, vocês pegam tudo isso que vocês aprenderam e analisaram e sintetizaram, e vocês vão fazer, por exemplo, uma chuva de ideias e a matriz de posicionamento para vocês decidirem a solução do problema de vocês. Isso vocês vão fazer na ideação. Por fim, a gente tem a prototipação, que a gente basicamente tira do papel tudo que vocês fizeram, principalmente a última fase, que é a ideação, e tentam literalmente prototipar o produto de vocês. Se a ideia de vocês foi um site, vocês vão tentar desenvolver o site. Se a ideia de vocês talvez foi um modelo de um produto, vocês podem modelar o produto, não necessariamente fazer o produto de forma concreta, porém, assim, tentar trazer para o real o mais possível. Então, basicamente, isso é o resumo de tudo que vocês vão fazer nesse semestre. Tudo baseado no tema que vocês vão escolher. Aí aqui a gente está na fase de imersão, né? Que nem eu falei, a próxima aula presencial de vocês vai ser no dia 03/10, segunda-feira, às 9h25 até às 11h10. Vai ser uma palestra dos especialistas da FIENG e do IABT no auditório. Eu trouxe uma fotinha aqui para vocês que ainda não foram no auditório, para vocês saberem como que ele é na forma assim, interna dele. Para vocês que já foram, só para vocês lembrarem assim onde que vocês têm que ir. O encontro vai ser no auditório mesmo. Tentem sentar próximo assim, dos seus colegas de grupo. Não sei se vocês já estão familiarizados. Nós realizamos uma dinâmica na aula presencial, na primeira aula presencial, para vocês se conhecerem. Mas assim, tentem estar próximos para vocês também já virarem um pouco mais amigos, tá? Se sentirem um pouco mais à vontade dentro do próprio grupo de vocês. A segunda parte da imersão é a leitura da pesquisa Desk. Assim, eu falo segunda parte por causa da ordem que eu coloquei no slide, mas não necessariamente ela tem que ser feita posterior à palestra. Aqui eu trouxe um print assim, do Moodle, do segundo bloquinho do Moodle, segundo ou terceiro, depois eu posso conferir para vocês. Tem basicamente esse ponto de interrogação e esse megafone aqui, né? Nessa coluna assim do meio desse slide. Aqui é onde vocês vão achar, por exemplo, os temas. Tem aqui uma setinha para vocês, tem uma caixinha com os temas para vocês. Aí tem 4 cartilhas, porque, por exemplo, os temas da FIENG estão separados em 3 cartilhas diferentes e os temas do IABT estão na última cartilha escrito proposta do desafio. Você tem que ler as 4 cartilhas. Assim, se você já tem, se o seu grupo de vocês, né, já tem plena certeza que um tema vocês não têm afinidade, por exemplo, eu não quero trabalhar com indústria têxtil. Então, vocês não precisam ler a cartilha de indústria têxtil. As cartilhas da FIENG são um pouquinho mais extensas, tem por volta de 30 páginas, mas fiquem tranquilos, tem bastante imagem, bastante gráfico, então vocês não precisam se preocupar no que tange o tempo. Mas é muito indicado que todos vocês leiam todas as cartilhas. Por quê? Posteriormente, vocês vão fazer a escolha do tema, né? Que nem eu falei. Aqui o terceiro tópico do print do Moodle é os temas do desafio. Os dois primeiros são no que tangem a escolha do tema de vocês, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é muito importante que vocês assim, façam a leitura prévia, vão à palestra anteriormente, para que vocês façam uma escolha ciente e consciente, beleza? E aí, por fim, a última parte da imersão é a árvore de problemas, que é a primeira entrega parcial com pontos que vocês têm no semestre. Eu vou explicar ela direitinho também daqui a pouco. Mas então vamos lá para a parte mais completa, do mundo.
Tá escrito assim, aula 2, Design Thinking e imersão nos temas. Vocês já têm isso tudo no Moodle, já está disponível para vocês. Que não falei, o primeiro e o segundo tópico dessa abinha aqui do Moodle é sobre a escolha do tema. Nesse primeiro tópico, que tem um ponto de interrogação, vocês vão encontrar uma questão de múltipla escolha. Vai ter um nome, assim, talvez um pouquinho mais enxuto dos temas, tipo indústria têxtil, cerâmica, transformação digital e afins, assim, e vocês vão selecionar qual é o tema de vocês. É muito necessário que vocês discutem entre si antes de selecionarem isso, porque, assim, a escolha é uma escolha do grupo. A gente pede para que todos vocês façam essa seleção no Moodle. Se alguém esquecer, não tem problema. É importante que pelo menos uma pessoa de cada grupo faça essa seleção. Porém, é muito importante que vocês, assim, façam até a data que foi colocada no Moodle, que é 04/10. Porém, no último vídeo, vocês devem se lembrar, eu falei sobre a existência da possibilidade de vocês proporem um tema de vocês. Ou seja, vocês olham para as palestras, olham para as cartilhas e falam, não, a gente não quer trabalhar com nada disso. A gente quer trabalhar com uma coisa diferente, que a gente tem proximidade e tem afinidade. Aí, pela primeira vez, né, no desafio, a gente abriu essa autonomia para que os alunos falam e façam o tema que eles quiserem. Mas não é tão simples assim. Se você, por exemplo, quiser um tema proposto pelo grupo de vocês entram nesse ponto de interrogação, que é o primeiro tópico, vão até a última alternativa e clica em outro. E aí você coloca, e aí vai estar escrito lá, né, para vocês entrarem no outro formulário e escreverem o tema de vocês. Vocês vão preencher, salvar essa resposta e irem para o segundo tópico, que é esse megafone laranja e branquinho para vocês. Vai ter duas questões nesse megafone. A primeira é basicamente uma caixa de texto para você digitar o tema, assim, digita bem bonitinho, sem nenhuma abreviação, o que vocês estão querendo trabalhar. E a segunda questão é só para que vocês, assim, digam que vocês estão cientes de que, ao propuserem um tema, vocês se responsabilizam de, assim, acharem um especialista ou alguém de referência para poder ajudar vocês no que tange o desenvolvimento técnico, que seria basicamente o que os especialistas da FIENG e do IEBT iriam fazer por vocês, sabe? Então, assim, por exemplo, a cartilha, vocês não vão ter cartilha caso vocês escolham um tema por parte, mas aí cabe a vocês fazerem a própria pesquisa desk para se aprofundarem no tema e conseguirem fazer a árvore de problemas com embasamento real. Beleza? Aí aqui o terceiro tópico, que nem eu tinha falado, tem os temas do desafio com as cartilhas. Quarto tópico é um fórum para vocês enviarem as dúvidas sobre Design Thinking. Quinto tópico, dúvidas para vocês enviarem sobre a imersão nos temas. E depois tem as instruções sobre a realização da árvore de problemas, que é a primeira entrega de vocês. O documento base para vocês realizarem a árvore de problemas. O local de envio. E aí depois vai ter mais dois outros tópicos, que é o slide dessa aula, que evidentemente eu estou gravando a aula agora, então, portanto, ela não está no Moodle ainda. E o link dessa aula, que provavelmente é o link que vocês usaram para acessar. Caso o especialista da FIENG e do IEBT use slide durante a aula presencial, o que provavelmente irá vir a acontecer, nós tentaremos, assim, o mais rápido possível colocar os slides deles no Moodle. A gente pode ter um pouquinho de demora, algum tipo de atraso, decorrência de atraso no sistema, porém saibam que a gente está fazendo o máximo que a gente consegue para trazer os slides para vocês no Moodle, assim que a gente conseguir, beleza? Mas então vamos para a instrução sobre a árvore de problemas, né? É um textinho bem curtinho aqui, tá em PDF lá no Moodle de vocês. Eu não vou ler, obviamente, porque vocês conseguem ler em casa, mas só para vocês saberem que, assim, tudo que eu tô falando aqui tá um pouquinho resumido, claro, perdendo um detalhe aqui, um detalhe ali, mas para vocês terem, assim, por escrito o que vocês precisam fazer. Essa instrução é muito importante que vocês leiam ela e, assim, leiam algumas vezes para vocês terem certeza que o que vocês estão fazendo está certo. Posteriormente, vocês têm o documento base. O documento base está em Word no Moodle, que serve, evidentemente, para vocês editarem. Que nem eu falei na primeira aula, como nós temos a distribuição de pontos, aqui no topo, no cabeçalho, em azul do documento base, está escrito para vocês preencherem com o nome completo dos alunos, dos membros do grupo que participaram da entrega e do desenvolvimento dessa atividade. Lembrando que somente os alunos que tiverem o nome completo nesse documento irão receber o ponto no Moodle.
Isso porque a gente está querendo fazer com que os alunos que não participarem, não se engajarem no projeto, sejam de alguma forma penalizados durante o semestre e que durante o semestre eles tenham chance de assim, começar a engajar. Então, por exemplo, uma pessoa não apareceu na árvore de problemas, mas ela sentiu o impacto e no mapa da empatia, que é a próxima entrega, fala, não, eu vou participar. E a partir do mapa da empatia, a pessoa se participando, começa a ter um nome nas entregas e começa a receber os pontos a partir daí. O ponto da árvore de problemas vai ser perdido independentemente, caso o nome não esteja aqui. Lembrando que o monitor que vai fazer essa verificação e, assim, todas as pessoas que estiverem com o nome na entrega vão receber a mesma nota que o grupo receber. Isso depende da qualidade da entrega de vocês. A pessoa que não tiver com o nome na entrega vai zerar a entrega. Enfim, só para vocês, assim, saberem, né? Essa aqui é a entrega da árvore de problemas. Fazendo uma explicação um pouco mais por alto. Basicamente, o que vocês têm que fazer, né? Vai ter a imersão nos problemas, que é basicamente vocês entenderem todos os temas. A partir dos temas, vocês vão escolher um tema. Esse um tema, por exemplo, indústria têxtil, é uma coisa extremamente ampla. Eu gosto de fazer uma analogia com o tema da redação do Enem. Se, por exemplo, o tema da redação do Enem é, por exemplo, cultura. Cultura é extremamente grande. Você não consegue, por exemplo, fazer uma solução para cultura. Mas você consegue fazer uma solução para um problema dentro de cultura. Que, por exemplo, falta de acesso aos museus, sabe? Isso é um problema extremamente específico dentro de cultura. E que acaba que resolve indiretamente, pelo menos uma parcela, do problema cultural brasileiro. Mesma coisa aqui na árvore de problemas. Temos a indústria têxtil. Mas o problema central que eu quero abordar não é a indústria têxtil como um todo. Por exemplo, uma questão mais pontual. Por exemplo, gasto de água muito grande das indústrias. Então, por exemplo, quando você está atingindo um tecido, você precisa assim gastar muita água. Isso é um problema real, por exemplo, na crise hídrica brasileira e mundial. Assim, as indústrias, assim, já falando um pouco de fato, a indústria têxtil é uma das indústrias que mais gasta água depois, por exemplo, do agronegócio. Isso é um problema. Então, por exemplo, eu posso falar que o método de processo que as indústrias têxteis usam para poder tingir e lavar o tecido e, por exemplo, diluir a tinta e afins, não é um processo eficiente e acaba gastando muita água. Isso pode ser um problema central. E, por exemplo, aí depois disso vocês vão colocar, né, em cima que está escrito efeitos, que é basicamente as consequências disso. Por exemplo, uma consequência pode ser uma consequência ambiental. Por exemplo, as empresas têxteis, elas não conseguem ter uma pegada hídrica boa, porque elas gastam muita água. Isso é ruim, porque, por exemplo, elas não conseguem utilizar no marketing delas que elas são empresas sustentáveis, porque na realidade elas verdadeiramente não são. Por exemplo, eu posso colocar um efeito social. Nós estamos com um problema hídrico no mundo inteiro, principalmente nas cidades grandes, e acaba que, assim, a gente culpabiliza muito a sociedade civil, mas quem gasta mais água são as indústrias e o agronegócio. Então, por exemplo, isso é um efeito social. A gente pode ter uma crise hídrica, pode realmente faltar água potável no futuro bastante próximo, e isso é um problema social. Outro efeito, né, que é uma consequência desse gasto muito grande de água na indústria têxtil. Acaba que as indústrias têxteis, por mais que elas paguem taxas muito pequenas sobre a água, né, já que elas basicamente compram água no atacado, querendo ou não, é um custo muito grande que elas têm que pagar. Então, também isso pode ser um efeito. Outro efeito como elas gastam muita água, elas também despejam muita água. Então, elas também sujam e poluem muitos rios. Isso também é um problema, porque elas sofrem, por exemplo, processos ambientais. Então, por exemplo, tudo isso é uma consequência do problema central. A gente vai ver a consequência como se fosse a copa da nossa árvore. A partir disso, nós temos as causas diretas e indiretas, que basicamente são as raízes do nosso problema. Uma causa direta, por exemplo, é que eu tô tirando da minha cabeça, viu, gente? Eu não tenho nenhum embasamento técnico para falar sobre indústria têxtil no que tange as causas diretas e indiretas. Por exemplo, a tinta que a indústria têxtil usa é uma tinta difícil de diluir, por exemplo. Então, você precisa de muita água para poder diluir essa tinta. Então, por exemplo, não é uma tinta eficiente no que tange isso. Ou, por exemplo, o método com que eles fazem. Eles não fazem, por exemplo, reaproveitamento de água. Isso faz com que também tenha um grande gasto de água. Ou, por exemplo, uma causa direta também pode ser a falta de consciência do próprio CEO dessas indústrias, dessas empresas, que não vê muito por que fazer uma mudança nisso e não vê o potencial econômico, ecológico, ambiental e social que pode impactar.
Isso tudo são causas diretas e indiretas. Então, basicamente, vocês vão colocar consequências em cima e causas diretas e indiretas embaixo. O que são as causas indiretas, né? Nós temos, por exemplo, uma causa direta, que é uma coisa pontual, uma coisa mais concreta, e a causa indireta é o que causa a causa direta. Porque é basicamente para você entender mais qual que é a base do seu problema. E para que serve a árvore de problemas, né? Para que serve essa entrega? Não adianta, por exemplo, eu só escolher o tema indústria têxtil e tentar já fazer uma ideação de solução. Por quê? Eu não pensei nos passos anteriores, eu não pensei qual que é o verdadeiro problema, qual que é o tema específico que eu quero trabalhar, qual que é o cliente que eu quero trabalhar. E assim, você não consegue propor uma solução eficiente se você não conhece o problema de verdade. Vamos voltar naquele exemplo daquela empresa alemã que trouxe a questão dos absorventes. Tipo assim, o problema da menstruação, tipo, não é vergonha de descartar absorvente, sabe? Evidentemente isso não é problema. E eles não fizeram a compreensão disso. Então, por isso eles colocaram uma solução que é idiota, assim. Querendo ou não, é idiota. E não vendeu nada, eles, tipo, faliram e tal. Foi péssimo, foi uma péssima experiência mercadológica. E a gente não quer que isso aconteça. Então, assim, basicamente vocês precisam compreender bastante o problema que vocês querem abordar. No semestre passado, alguns meninos reclamaram que eles não tinham muitos exemplos. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma entrega do semestre passado, de um tema que nós não temos mais, que era um tema da FIENG, que é Indústria Reparação Automotiva. Aqui os meninos trouxeram, por exemplo, a falta de conversão das estruturas dos automóveis antigos para modelos sustentáveis. Esse, por exemplo, foi uma entrega que recebeu a nota máxima, que essa entrega vale 10 pontos. Então, assim, vocês veem que não é nada, assim, um bicho de sete cabeças, é uma coisa extremamente tranquila de se fazer. Só vocês seguirem, basicamente, tipo, entenderem que os efeitos, eles têm que ser um pouco mais diversos. Por exemplo, tem um efeito ambiental, um efeito social, um financeiro, um econômico. Vocês escolhem, mas tem que ter um pouquinho mais de diversidade. Acharem causas que sejam palpáveis e que ajudem vocês para vocês realizarem o projeto de vocês. Não adianta, assim, isso é realmente muito comum. Vocês colocam um problema. Aí, na causa direta, vocês colocam literalmente o mesmo problema, só que escrito com outras palavras. E na causa indireta, vocês colocam o mesmo problema, só que escrito com outras palavras. E, basicamente, a árvore de problema de vocês é uma frase repetida várias vezes, só que com palavras diferentes. Gente, a entrega não é para os gestores, a entrega não é para os monitores, a entrega é para vocês. A gente faz os passos do Design Thinking pensando em como a gente pode trazer o material o mais mastigado possível para vocês terem facilidade de fazer a gestão do projeto de vocês. Então, assim, não adianta vocês fazerem a entrega correndo, fazerem ela mal feita, porque, assim, isso não atrapalha nós, gestores e monitores. Assim, a gente vai atribuir uma nota e, assim, se vocês forem pensar, nem vale tanto ponto assim para vocês, por exemplo, fazerem mal feito só por entregar. Então, assim, lembrem que isso é um passo muito importante para vocês desenvolverem o trabalho de vocês, beleza? Aí depois vocês olham o exemplo com tranquilidade no slide que também estará no Google. Continuando. A entrega de árvore de problemas, a gente fez uma configuração no Moodle que somente um membro de cada grupo precisa realizar a entrega. A gente ainda pede para que somente um realize a entrega. Lembrando que no que tange a escolha do tema, a gente não conseguiu fazer essa mesma configuração, então se alguém quiser também colocar, não tem problema, pode colocar também mais de um membro do grupo. Até para a gente ver como está o engajamento dos membros no grupo e ver se assim, está todo mundo sabendo o que está acontecendo em afins. Mas no que tange a árvore de problemas, somente um membro pode fazer a entrega, tem que ser necessariamente em formato .pdf. Se vocês tentarem subir em outro formato, o site não vai aceitar. Nem Word, nem imagem, PNG, JPG, nada disso vai ser aceito, porque foi a forma como que nós configuramos o Moodle, que ajuda na nossa correção. A data limite para entrega é 09/10 até as 23h59. Nós não damos prazo a mais, então fiquem de olho no calendário. Vocês têm bastante tempo para fazer o desenvolvimento. E o calendário já estava disponível no Moodle há muito tempo, então não tem nenhuma desculpa, beleza? Enfim, é isso. Muito obrigada por assistirem a aula. Mil perdões pelos puxões de orelha. Mas, enfim, qualquer dúvida, nós estamos aqui, nós gestores e monitores. Tem o nosso contato aqui, como sempre, eu vou deixar em todo o slide para vocês. Tem o e-mail do Andy também, o nosso Instagram e o local onde fica a nossa salinha, sempre que vocês quiserem, vocês podem passar lá para nos darem o tchau ou tirar alguma dúvida, beleza? Um beijo, tchau, tchau!